E aí, galera, mais uma vez estamos juntos para concluir hoje o assunto de pedologia. Que tal a gente dar sequência nessa aula aí? Até agora já estudamos as questões do tipo do solo, de formação do solo, E agora vamos dar sequência aí com o manejo, técnicas de manejo e os problemas de degradação do solo. Então vamos começar com as questões de degradação do solo. Quais são as principais questões que nós temos aí? Então a gente começa com a lixiviação. A lixiviação é um fenômeno de lavagem dos sais e dos nutrientes minerais do solo. Isso é muito comum em região de clima úmido, Os climas chuvosos, porque a água é transportada na vertical para camadas mais profundas, carregando os sais também, e depois entrega em lençóis freáticos, em rios, córregos, a parte nutricional. Então eu vou empobrecendo o solo, geralmente em áreas úmidas. Isso aqui é a famosa lixiviação, beleza? Já a laterização é muito comum em argissolo, nos solos da região do Cerrado brasileiro, a caracterização de grandes fragmentos de óxido de ferro, de alumínio, tá vendo essa parte mais amarelada aqui, alumínio, mais avermelhada, ferro. Isso tende a criar uma camada mais endurecida no solo. Então é a formação de uma crosta ferruginosa que vai ser chamada de canga ou de laterita. O sistema radicular, o sistema das plantas, penetração de água, ar, ele é muito danificado por essa compactação dessa camada superficial aqui. Então, muito comum nos climas tropicais típicos, no Cerrado brasileiro. Então, essa é a laterização e essa é a lixiviação. Comum a climas úmidos, comum a climas tropicais típicos. Lembrando, tropical típico, em estação chuvosa e outra seca. Beleza? Mas, vamos para frente. Um outro problema de degradação muito séria é a salinização. A salinização ela é o acúmulo de sais minerais na superfície do solo. É como se fosse um trabalho vertical contrário da lixiviação. Aqui é para cima. Perde demais a fertilidade do solo. Isso é comum em climas semiáridos. Principalmente a ação antrópica que agrava isso aqui são projetos de irrigação, projetos de desvio de cursos d'água, canais. Eles tendem a aumentar a evaporação da água e ela percola para cima os sais, tá? Muito comum em áreas áridas. E a desertificação é a expansão dos desertos. Então, a gente percebe aqui, climas semiáridos, eles tendem a ficar mais áridos por problemas de ciclos de chuva. Então, a desertificação é um fenômeno atmosférico de diminuição da chuva com reflexo no solo. Então, ele é prioritariamente ocorrido de áreas mais áridas. Então, ele é a evolução de áreas desérticas. A partir do quê? De uma mudança atmosférica. Isso é muito importante para que a gente não confunda com arenização. Isso aqui é um distrator muito importante, tá? A arenização é um fenômeno em que há uma proliferação do sedimento, da areia. Tá vendo aqui, cobertura vegetal, aqui já arenizado. Isso não é desertificação. Por quê? Porque não há perda de umidade atmosférica. O clima não mudou. Não houve uma mudança na ocorrência de precipitação, não. Não foi isso. Foi uma liberação excessiva de areia, como casos de dunas, Então isso aqui está fora dos ambientes áridos. Isso aqui acontece em qualquer tipo de ambiente. Já a desertificação não. É o agravamento das áreas áridas se transformando em deserto. Isso é um distrator muito importante, tá? Beleza? Diferença de arenização para desertificação. E aqui são manejos ou conservação do solo. Sempre que eu tiver uma atitude direta nos processos de constituição da atividade, a gente chama de medidas edáficas. Como, por exemplo, consórcio de cultura. É o plantio de duas espécies concomitantes aqui, Para que a gente faz isso? Para garantir o maior equilíbrio do solo, uma menor predação do solo. Então, é uma medida edáfica, o consórcio. Quando eu tenho, por exemplo, áreas muito áridas, ácidas de solo, como é o caso do Cerrado brasileiro, uma das técnicas é a calagem.
Tá vendo aqui, ó? A máquina está jogando calcário no solo, porque o calcário é básico, reduzindo o que? O pH. pH menor, né? Mais ácido. Então eu tenho que aumentar esse pH aqui, ó, para ele ficar mais básico. pH menor, mais ácido. Não vamos esquecer disso, tá? Então o básico é dar uma levantada no pH, para ele ficar mais básico. O calcário é mais básico, vai corrigir a acidez do solo. Beleza? Isso aí. Uma técnica de manejo mecânico. Aí eu vou criar estruturas com máquinas, pessoas cortando o solo. Em curva de nível, eu vou executar esse plantio acompanhando a curva do terreno, mais terrenos de média declividade. É para que a umidade possa correr nos canais e não transportar solo, matéria orgânica e empobrecer o solo com erosão laminar. No caso do terraceamento, são platores maiores, ó, uma espécie de degrau. Ele é maior. Para quê? Para terreno mais íngreme. Muito usado na jardinagem da Ásia das Monções. Então, para terreno mais íngreme. E a curva de nível para terrenos de média declividade. Tá? Então, aqui é a técnica do manejo mecânico. E a técnica vegetativa, que é quando eu tomo atividades vegetais. O que é mais usado no Brasil hoje na atividade comercial é o plantio direto. É você semear uma nova cultura sobre os restos mortais da anterior. Então eu deixo a palhagem, a cama de palha. A chuva, quando precipitar aqui em cima, não vai carregar sedimento, não vai executar o efeito splash, que é aquele choque que gera erosão. Então ele contém erosão laminar e a lixiviação e garante a umidade do solo. O nome disso aqui é plantio direto, tá? Muito usado hoje. E uma outra técnica é reflorestar, para garantir a conservação do solo. Lógico que eu não tenho como reflorestar tudo, porque eu tenho que ter atividade agrícola para a existência humana. Mas eu vou dar prioridade nas encostas e nas margens dos hídricos, para preservar esse hídrico, e na encosta, onde o escoamento é mais rápido, pode erodir mais. Beleza? Massa. Vamos olhar aqui uma questão. Olha o que o Enem trouxe para a gente em 2016. Olha aqui. Texto 1. O cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade do solo. A grande maioria é ácido, olha lá, de pH baixo, já falei. Tá? O texto 2. O crescimento da participação do Centro-Oeste no Brasil na produção de soja foi estimulado, entre outros fatores, pelo avanço científico em tecnologia de manejo de solo. Massa. Nos textos são apresentados aspectos do processo de ocupação do bioma brasileiro, cerrado, tá bom? Aqui, ó, cerradão aqui, ó. Uma tecnologia que permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais está indicado aí. Então, eu falei do que? O solo, ele é muito ácido. Quem corrige a acidez, então? É a medida da calagem. Massa. Não é isso? Show de bola. Olha o que a gente tem aqui em 2014 também no Enem. Cai muita questão de solo no Enem, tá? Cai todo ano. Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, Amurdária e Cidária, mantiveram, nome complicado o russo aqui, mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos, o Mar de Aral. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e da monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para irrigação, acarretando redução drástica do volume tributário do Mar de Aral. Então ele parou de receber água. Foi criado na Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares, como resultado da redução. Então, se eu trouxe medidas de irrigação e deixei a área mais árida, eu aumentei aquela evaporação. Então, a intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da
Foi a erosão? Não, não está tendo água, a água foi desviada. Se eu desvio e faço grandes irrigações, exponho o solo, qual que é para marcar? Isso aqui é salinização, galera. Show! Bom, galera, hoje é com muita alegria que eu fecho o capítulo de pedologia. Foi muito bom estar com vocês, ficar com vocês. Só que o próximo vídeo já é sobre um novo assunto. Então, vamos classificar os solos, vamos entender como os solos se formam e vamos analisar os problemas da participação antropomórfica aí. Fica aqui aquele meu grande beijo, aquela minha grande saudade e a gente se vê no próximo encontro.